E aí pessoal, bom, estamos aí com mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai ver um livro chamado Deus, Quem És Tu? São dois escritores, o Anselm Green e o Winibald Miller. São alemães, cristãos e teólogos, né? Um livro muito gostoso, eu recomendo a leitura, tá? Um título bem chamativo, né? Deus, Quem És Tu? E o livro é dividido em temas, né? Em tópicos, e os dois vão estar dissertando sobre esses temas que são abordados, né? Ora um disserta, ora outro disserta, numa dinâmica muito gostosa. Vou ler um fragmento na página 209, último parágrafo, diz o seguinte: em nosso diálogo falamos da importância que tem a ancoragem em Deus, para nos salvaguardar da supervalorização e da híbris. Carl Jung, em seu livro Resposta a Jó, descreve isto de maneira muito impressionante. Abre aspas, cabe, pois, ao ser humano, imenso poder de destruição foi colocado em sua mão, e a pergunta é se ele consegue resistir à vontade de utilizá-lo, domesticando-a com o espírito do amor e da sabedoria. Dificilmente ele será capaz disso contando apenas com suas próprias forças. É preciso um defensor no céu. Agora, é apenas questão de se o ser humano consegue escalar um grau mais alto de moralidade, ou seja, um nível mais alto de consciência, a fim de estar à altura do poder sobre-humano que os anjos decaídos lhe conferiram. Então aqui um fragmento muito rico, né? Começar a falar aqui do Carl Jung que aparece, né? Não vou fazer uma abordagem muito profunda, porque também não sou um grande conhecedor, né? Mas é importante a figura do Jung, né? Então aí você tem um grande psicanalista, né? Um psiquiatra suíço, lá do século XIX para o XX, um dos fundadores da psicologia moderna. Então você deve estudar, né, os seus textos, os seus trabalhos, porque ele realmente traz à tona essa questão da religião e da influência na psique humana, né? Traz também a questões dos símbolos, né? Da simbologia. Então há muita coisa rica aí para a gente estudar o Carl Jung. E também aqui, no finalzinho do fragmento, a questão dos anjos decaídos, né? Também não vou ficar aprofundando muito nessa questão teológica, né? Deixo aí para os estudiosos de plantão. Então vamos lá para o início, né? No início, aqui quem tem a voz é o Winibald Miller. Ele diz o seguinte, da importância da gente estar ancorados em Deus, né? Para quê? Para nos salvaguardarmos da supervalorização e da híbris. Então, duas palavrinhas importantes. Supervalorização é o que a gente vê hoje em dia, né? Então, hoje em dia, o ser humano, né, tende a colocar um peso, né, um valor excessivo às coisas que não suportam esse peso, né, esse valor. Então, por exemplo, a gente tem muitas pessoas que supervalorizam o próprio corpo, né? Você vai encontrar a supervalorização dos objetos, né, da matéria, outros que supervalorizam o próprio intelecto, né? Arrisco nisso, né? Então, a supervalorização, essa palavrinha aí que pode nos trazer muitos danos. E a híbris? A híbris aqui como sendo a conduta do próprio indivíduo, né? Que é uma conduta também exagerada, aquela pessoa descomedida, né? Que perdeu a noção dos limites, né? Que não age de forma comedida, né? Então você vai ter aquelas pessoas que são extremamente presunçosas, né? Autoconfiantes, né? Em excesso, né? E prepotentes, né? Então perdeu o limite das medidas, né? Da medida das coisas. Isso, para os gregos, deixavam os deuses muito irados, né? Então era uma conduta que era recriminada pelos deuses, né? Então aí na sequência, né? Aí ele já cita a resposta a Jó e diz o seguinte, que
ao ser humano foi dado um imenso poder de destruição, né? E a pergunta que ele se faz é se o ser humano consegue resistir à vontade de utilizar esse poder de destruição. Então aqui é importante, a gente tem esse poder de destruição e a gente se pergunta, né, se a gente consegue resistir a essa vontade de utilizar esse poder, né? Para isso, né, para a gente resistir à vontade, a gente precisa domesticar, né? Domesticar, outra palavrinha importante, domesticar com o espírito do amor e da sabedoria essa vontade. Então a gente deve domesticar essa vontade, né? Então aqui, né, eu acho que não podemos também ser extremistas e dizer que todo ser humano nasce com o mal, né? Que todo ser humano é mau por natureza. Mas também ele não diz, né, que todo ser humano é bom por natureza, né? Então são escolhas, né? O ser humano, a palavra é domesticar, né? O ser humano tem essa vontade, né, de utilizar seus poderes, né? Então, se ele vê que ele tem um poder de destruição grande, ele vai utilizar, né? Então, por isso a domesticação, né, dessa vontade. Só que para isso, dificilmente ele conseguirá fazer isso se ele estiver sozinho, né? Se ele não acreditar em algo maior que ele, né? Com suas próprias forças, o ser humano não consegue domesticar essa vontade. Então é preciso que haja um defensor no céu. E esse defensor é Deus, né? Então, se por um lado a gente tem aquele que tenta domesticar, né, essa vontade, né, com o espírito do amor, sabedoria, acreditando numa entidade superior, né? Por outro lado, você tem aqueles que simplesmente não se atentam para esse fato, né, de que há uma força destrutiva, um poder destrutivo. Talvez esse poder destrutivo sejam as nossas próprias escolhas, né? Porque se a gente pegar nesse caso, onde o próprio indivíduo deixa as coisas, o mundo, o levar, né, para onde quer que a maré esteja direcionando, né? Você tem o risco, né, desse indivíduo ir para os maus caminhos, né? Por quê? Porque na verdade a vontade não vai ser domesticada, né? Ela vai ser alimentada, pelo contrário, né? A vontade de usar esse poder de destruição vai ser alimentada. Por quê? Porque basta você estar vivo, né? Estar inserido nesse mundo, que o alimento vem, né? O alimento está disponível aí, né? Esse alimento que nos faz nos conduzir aí para os maus caminhos, né? Então está disponível. Se você não fizer nada, né, isso entra em você, né? Você fica impregnado. Então você liga a TV, tem um alimento, né? Você sai na rua, você tem um alimento. Às vezes na sua própria família você tem um alimento, né? Então você não vai domesticar nada, você não vai domesticar essa vontade, você vai estar alimentando, né? Por exemplo, né? Então lá está um indivíduo, uma pessoa está numa noitada, né? Então o que ela vai fazer, né? O alimento vai estar lá, né? Ela vai cair na bebedeira, né? Ela vai cair nas orgias, né? Então, se ela não domesticar isso aí, se ela não for conduzida pelo espírito do amor, da sabedoria, ela vai se deixar consumir pelos seus desejos, né? Pelos seus impulsos, né? Então, você tá na noite, né? Por exemplo, você tá numa balada, né? Você vai agir com o espírito do amor, né? Você não vai deixar que nada corrompa o seu corpo, né? Você não vai deixar que substâncias, que pessoas, né, que
que ações, que impulsos corrompam o seu corpo, né? Porque você está agindo com o espírito do amor, né? E você vai agir com sabedoria, né? Você vai saber discernir o que é o bem e o que é o mal, quais são os limites, né? Porque se você não agir com sabedoria, você não vai saber o que é bem, o que é bom, o que é mal. Porque, voltando aos vídeos anteriores, né? Muitas vezes a felicidade, né? O bem está camuflado, estão camuflados pelo mal, né? Então, se você age somente pelos impulsos, né? Por realizações, né? Pelas realizações pessoais, pelos seus desejos, né? Pelo lema da felicidade, você muitas vezes vai cometer o mal sem saber, né? Então, por isso da sabedoria, né? Então, com suas próprias forças você não consegue, né? Você não consegue porque você tem que ter uma autoridade espiritual, né? Você precisa desse defensor, né? Agora, se você não tenta nem com suas próprias forças, agora imagine então nesse caso, né, de realmente a pessoa não se atentar para esse fato de que existe, né, existe esse poder de destruição, que se ele não souber lidar com a vontade, né, de utilizar, ele vai utilizar, porque está disponível, então, né, o mundo é assim hoje em dia, a gente não pode ser desonesto a tal ponto de achar que está tudo maravilha, não, né, a gente vive aqui numa crise de ética, né, crise de valores, tudo está invertido. Então, se você não fizer nada, né, você não consegue viver numa bolha, né, você não consegue blindar, né. O que você consegue? Você consegue domesticar essa vontade, né, por esses processos, né, da retração dos sentidos, né, utilizando da sabedoria, né, adequando o seu espírito, né, para a conduta do amor, né, porque senão você cai nessa espiral de destruição, né, e o ser humano tem esse poder de destruição interno e externo, né, ele consegue destruir o seu próprio corpo, né, seu intelecto, e consegue destruir o exterior, as pessoas que estão ao redor desse indivíduo, né. Hoje em dia você vê muitos casos de destruição de família, né, onde a pessoa se consome em vícios, né, você vê isso, né, você vê que a pessoa se destrói e destrói seu ambiente, né. Então, se você não luta, né, a luta é diária, né, essa luta é diária. Se você não luta com todas essas armas, né, entre aspas, você vai para o caminho que o mundo vai levar, né? Você vai alimentar essa vontade, você não vai domesticar, não vai domesticar, não tem jeito. Então, é sofrido, né? Não vai ser fácil, mas é o único caminho, né? O caminho da verdade, né? Se você não for por esse caminho, você vai pelo outro. Não tem muito meio termo, né? Então, realmente é perigoso, né? Então, no final, né, aqui do fragmento, será que a gente consegue escalar, né, esse alto grau de moralidade? Consegue, né? Mas é difícil. Então, até o próximo vídeo. Falou!